E galerinha, estamos de volta, meus amores, agora com a revisão da nossa aula 21. Já está ali, ó, toque, toque, batendo na porta o nosso tchauzinho. Mas ainda não é hoje, tá bom? E ainda dá tempo de vocês mandarem um recadinho pra gente lá no YouTube ou através dos seus professores presenciais. Eu terei o maior prazer de responder vocês, tanto eu quanto a professora Aila. Afinal, esse é o meu momento youtuber, né? Eu não podia deixar de deixar o meu recadinho. Então, dá um joinha lá, curte a nossa aula e deixa um recadinho. Então, simbora para a revisão. Feliz ou triste era o tema geral da nossa aula de hoje. Na nossa aula, nós falamos do texto informativo, o gênero textual que nós trabalhamos. Nós vimos que ele é um texto em que o escritor expõe brevemente um tema, fato ou circunstância ao leitor. Trata-se de uma produção textual objetiva, normalmente em prosa, com linguagem clara e direta, como tudo, principalmente, acredito que o texto informativo, ele é o que mais se assemelha com a língua espanhola, por causa da linguagem clara e direta. Ele tem como objetivo principal transmitir informação, né? Claro, porque ele é um texto informativo. Sobre algo, ao contrário dos textos poéticos ou literários, eles já vão utilizar uma linguagem mais conotativa. Ele vai utilizar, ele não vai utilizar uma linguagem conotativa, e sim uma linguagem denotativa. E além de apresentar dados e referências, o texto ele é isento de sentimentos, sensações, apreciações do autor, opinião. Então, o texto informativo ele serve simplesmente para dar uma informação. Ele não vai expor a sua ideia, ele não vai expor o que ele quer dizer, ele simplesmente vai informar sobre algo. O outro gênero textual que nós trabalhamos na aula de hoje foi o mapa conceitual. A maioria de vocês com certeza já fizeram um mapa conceitual, não é verdade? Tem outros professores que também fizeram como trabalho extra classe esse mapa conceitual ou mapa mental, como algumas pessoas falam. Ele tem uma estrutura gráfica que ajuda a organizar as nossas ideias, conceitos e informações do mundo de modo esquematizado. Ele consiste numa ferramenta de estudo e aprendizagem, onde o conteúdo é classificado e hierarquizado de modo a auxiliar na compreensão do indivíduo. Ele deve ser construído de modo a apresentar as suas principais ideias e as relações que existem entre elas. A partir de uma apresentação gráfica e ilustrativa, ele deve criar uma ligação entre os diferentes assuntos que fazem parte de determinado conhecimento. Na aula de hoje, nós também estudamos algumas questões do Enem de 2018. Vimos também as expressões de contentamento e tristeza. São aquelas expressões que a gente costuma falar no nosso dia a dia também, quando a gente não está se sentindo bem, quando a gente está feliz, quando a gente está mais ou menos, que é o nosso assim. Então, são as expressões de tristeza e de alegria. As emoções e seu estado de ânimo, que foi esse nosso primeiro slide que a gente colocou para vocês, que tem todas as sensações aqui nessa personagem. Estou muito feliz, que eu estou muito feliz. Me sinto enfadada, eu me sinto cansada, enfadada. Me sinto incrível, que eu me sinto incrível. Olha ela aí com a capa de super-heroína. Eu me sinto contenta, eu me sinto contente. Estou surpreendida, eu estou ali surpresa com alguma coisa. Me sinto tranquila e me sinto calma e tranquila. Então, assim, são estados de ânimos que existem pessoas que passam por todos esses estados num dia apenas, não é verdade? Quantos de vocês não passam por todos os estados? E olha que tem muito mais. Tem com rábia, triste e muitas outras expressões de contentamento. Nós também estudamos um pouquinho do livro de Mário Benedetti, La Trégua, que foi uma novela,
E também vimos as curiosidades de Honduras, certinho? Honduras não, perdão, galerinha, nós vimos a curiosidade de El Salvador, tá bom? Então, galerinha, agora é aquele momento que é o momento de vocês, é o momento em que vocês vão pôr em prática o aprendido na aula. Então, manos à la obra e nos vemos já já. E aí, galera, voltei aqui com vocês. E como é que foi essa atividade de hoje? Tranquilo? Foi beleza? Foi muito tranquila, gente. Eu acredito que vocês tiraram de letra a atividade de hoje. Tava muito fácil, muito mesmo. Então, vamos, sem perder muito tempo, para a correção da atividade de hoje. Simbora! Questão número 1. Leia o texto informativo abaixo e responda. Olha o texto. El trompo. Você diz assim, professor, eu nem sei o que é um trompo. Só que, olha aí, o título vai vir aqui indicando com a imagem. Então, o que é o trompo, galera? É o peão. O peão. Mas eu não vou traduzir o texto, porque a Ilha vai puxar minha orelha se eu traduzir, mas eu vou ler para vocês aqui esse texto. Es un juguete de madera con púa de metal. Desde esta punta se enrolla una lienza o cuerda. Después de haber enrolado todo el hilo, el trompo es lanzado con fuerza y técnica para hacerlo girar y girar. Mientras gira, los competidores pueden hacer una serie de trucos. Tradicionalmente, los trompos eran hechos por artesanos y construidos con madera de espinos. Se buscaba la madera más resistente para las duras pruebas a las que era expuesto este juguete. Hoy la elaboración se ha industrializado y las maderas son más bien blandas, incapaces de durar en el quino, prueba que consiste en herir al tombro perdedor com la pua. Então ali ele está informando, é um texto informativo que vai dizer ali como era o peão, né? Então ele diz como é que ele era feito, ele fala como ele é utilizado, fala todas as técnicas. Você pode observar também que é um texto informativo, porque aqui na bibliografia está falando, na legenda, e também porque ele não está falando a opinião dele em momento algum. O autor não fala da opinião dele em momento algum. Então vamos lá na pergunta. Quais as características do trompos feito artesanalmente? Então vocês viram lá todas as características dos peões, né? Dos peões, dos peões, dos peões, é alguma coisa assim. E todas as características dele. E só que ele tinha uma característica quando era feita artesanalmente e outra industrializada. Quando eles eram feitas manualmente, artesanalmente, eles faziam o quê? Giravam mais rápido? Eram mais divertidos? Eram sem graça? Tinham mais detalhes? Ou eles eram mais resistentes? Então a gente pode voltar no nosso texto e ver aqui, ó. Tradicionalmente eram feitos por artesãos, construídas de madeira de pinho, e eles procuravam a madeira mais resistente para duras provas, para que ele durasse mais tempo. Então, a nossa resposta correta eram mais resistentes. Certinho? Essa estava muito fácil, hein, galera? Muito, muito, muito fácil. Aí nós trouxemos para vocês aqui outro assunto da nossa aula, né? Eu trouxe para vocês um mapa conceitual ou um mapa mental. Só que não tem aqui, ó, o tema desse mapa, o título. Mas ele tem toda uma definição.
O que a gente tem aí? A gente tem falando da altura, como se fala a descrição aqui, né? Se eu for falar tudinho, eu vou acabar respondendo para vocês. Então, nós temos os verbos utilizados para descrever essa ação, todas as características, tudo muito bem detalhado. Então, é um mapa conceitual bem típico. Esse mapa, ele indica, está tratando de quê? Está tratando de adjetivo, substantivo, descrição física, descrição de animais ou peças do vestuário. Qual seria o tema que estaria aqui nesse meinho para poder descrever este mapa conceitual? Qual é o tema? Adjetivo, substantivo, descrição física, descrição de animais ou peças do vestuário. Claro e evidentemente que ele está ali fazendo uma descrição física. Vamos dar só mais uma olhadinha, que agora eu posso comentar, né? Ele fala que nós utilizamos o verbo ser, ter ou levar. E aí tem as características do cabelo, dos olhos, se a pessoa é bonita, feia, calva, alto ou baixo, magro ou gordo, forte ou musculoso, viejo ou velho ou jovem, se ele usa óculos, se ele tem bigode, se ele tem barba e, enfim, ele vai descrevendo toda a parte física do ser humano. Então, letra C, descrição física. Vamos para a questão 3. Na questão 3, nós temos aí um soneto. Vamos lá ler. Desmaiar-se, atrever-se, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y amistoso, animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es el amor. Quien lo probó lo sabe. E a pergunta: o soneto lido está se referindo a quê ou a quem? Ele está falando, ele vai ali dar toda uma descrição desde o início até o seu fim. Lá no finzinho ele diz a quem pertence todas aquelas características. Seria quem? Ao inimigo? Ao ódio? À tristeza? Ao amor? Ou à alegria? Lá no finalzinho ele diz, né? Ao amor. E quem já provou sabe que ele é tudo aquilo, tanto de bom quanto de ruim. Então tem todas aquelas características. Também eu sei que vocês tiraram de letra essa questão. Vamos para a questão 4. A pesar de la fuerte incidencia política de jóvenes y movimientos sociales juveniles contemporáneos en el Ecuador y en el mundo, es evidente que un segmento de la población que oscila entre 15 años y 29 años de edad es diferente a la participación política partidária. O efeito que se produz pelo conectivo, apesar de, qual é o efeito que ele produz? Alternativa A, causa que justifica a participação que tem os jovens nas políticas nos dias atuais. A comparação dos fatores que são completamente independentes entre eles. Explicação para o feito de que os jovens tenham vontade de participar na política social? Também não. Fator
preponderante para a falta de participação juvenil nos movimentos políticos, também não é bem isso que ele está falando. Ele fala esse apesar de, ele quer dizer o quê? Obstáculo, mas que não impede a indiferença dos jovens à participação política e partidária. Então, esse apesar de, ele está se referindo ao obstáculo que pode acontecer, que pode fazer com que o jovem não o impeça, né, de participar da política. Mas isso também não vai fazer tanta diferença, ele pode pressupor, pular e acabar com esse obstáculo. Então, seria a nossa alternativa aí. Então, vamos para a última questão, galerinha. Essa questão do Se Liga no Enem, onde vocês já estão aí super preparados, porque o Enem tá batendo na portinha de vocês. Então, galera, vamos lá para a perguntinha do Se Liga no Enem. Essa questão é da Copevel, da Universidade Federal do Alagoas, no ano de 2013. No anúncio em foco, a palavra lejos significa. Então, vamos ver primeiro o anúncio, né? Mi belleza me llevará lejos. Esse é muito simples. Eu tenho certeza que todos vocês conseguiram traduzir calma e tranquilamente esse textinho, mesmo não sendo tradutores. Ele diz o quê? A minha beleza me levará o quê? Aí vem esse lejos. Esse lejos quer dizer o quê? Longe? Minha beleza me levará longe? Minha beleza me levará perto? Minha beleza me levará sozinho? Minha beleza me levará brilho? Ou minha beleza me levará sucesso? Nem a maioria dessas aí não faz nem sentido, né, gente? A frase seria: minha beleza me levará longe. Por quê? Porque a pessoa ali quase nem é narcisista, né? A pessoa quase nem gosta de falar que é bonita. Então, ela diz que a beleza dela vai levar ela longe. Né, galerinha? Então, meus amores, nós chegamos ao final da nossa aula 21, certinho? E eu espero vocês na próxima aula, que é a aula 22, a nossa última aula. Mas, o coraçãozinho já está apertando, mas tudo bem. A gente ainda tem um caminhozinho aí na frente, tá bom? Um beijo e nos vemos na próxima classe.